Olá, bem-vindo a mais um episódio do Tarô da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia e no episódio de hoje nós vamos falar sobre culpa, sobre diversão e sobre aproveitar o momento. Vem comigo? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você quem for, esteja você onde estiver. Bem-vindo a mais um episódio do Tarô da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia e se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue no Instagram, no TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia. E se você quer mandar uma mensagem, uma reclamação, um comentário, uma ideia, qualquer coisa, manda um e-mail para pequenasabiatarô com temudo no final, @gmail.com. Bom, e antes da gente mergulhar na mensagem de hoje, eu quero anunciar que eu estou preparando um material muito legal, muito bacana, sobre o tarô em si, para explicar um pouco o que é o tarô, como começar, como usar. Eu fiz uma enquete no Instagram, se você não viu, me segue lá, porque sempre tem algumas coisas interessantes, conteúdo, enquetes, vídeos, postagens, mensagens. E muita gente respondeu que queria aprender a usar mais o tarô, a como funciona. Então, eu tô preparando algo muito legal que em breve vai chegar para vocês. E também tô preparando uma série sobre a roda do ano, como eu comentei, a roda do ano da Wicca, do paganismo, as celebrações que existem na roda do ano e também vou trazer isso para vocês em breve, tá bom? Bom, e outra coisa muito legal é que nós chegamos ao nosso 10º episódio. Esse é o episódio número 10, então, eba! Eu tô muito contente, muito feliz com toda a recepção, todo o carinho. Então, muito obrigada a todos que vêm ouvindo, deixando comentários, mandando mensagens. Isso é muito bacana e fico muito feliz. Bom, então, vamos entrar na mensagem de hoje. Lembrando, né, duas coisas. Primeiro, eu tiro sim as cartas e eu vou falar quais são elas, mas eu também uso muito da intuição do que eu tô sentindo, então pode ser que você reconheça algum dos significados, pode ser que ele seja diferente, por isso que é legal também de a gente sempre saber o que as pessoas sentem com as cartas, porque isso traz uma dimensão maior. E também é uma leitura coletiva, então vai ter partes que você vai se identificar mais, vai ter partes que você talvez não se identifique, não ressoe com você. E absorva o que ressoar e o que não ressoar, deixe ir, porque provavelmente está ressoando com outra pessoa. Muito bem. Então vamos começar. E o que eu tô vendo na mensagem de hoje é a culpa pelo entusiasmo, ou a culpa pela diversão, a culpa pelo descanso. É muito comum, e eu falo por experiência própria, de encontrar pessoas que elas se sentem culpadas quando elas estão fazendo alguma coisa que elas gostam. É a culpa por se divertir, ou a culpa por estar descansando, a culpa por estar fazendo uma coisa que gosta, a culpa por estar se lançando em algum projeto novo, a culpa por estar muito feliz ou entusiasmado com alguma coisa, ou mesmo a culpa por não estar fazendo nada, né? A culpa por estar aproveitando o momento de ócio. Então, existem muitas pessoas que carregam esse tipo de culpa. Por mais que as pessoas ao redor digam que não tem problema, ou por mais que racionalmente elas saibam que não há por que sentir culpa, existe uma cobrança interna e externa de que nós temos que ser produtivos o tempo todo e que essa produtividade ela tem que se traduzir na forma como a sociedade entende a produtividade, né? Não é na nossa, não é na produtividade de modo geral, mas sim na produtividade que é traduzida como trabalho ou como estudo, como algum projeto que dê algum tipo de retorno, né? Geralmente financeiro. E essa quando a produtividade ou quando a criatividade ou qualquer coisa assim, ela não está direcionada àquilo que é esperado, entre aspas, né, pela sociedade, muitas pessoas acabam se sentindo culpadas.
você que está ouvindo, talvez você já tenha sentido isso. Talvez você estava ali fazendo uma coisa que você gosta, ou você estava só descansando mesmo e começou a sentir uma culpa, como se existisse algum tipo de cobrança nas suas costas, como se você estivesse esquecendo de alguma coisa, ou como se você estivesse deixando alguma obrigação de lado, mesmo que você não tenha nada que você está deixando de lado, mas deixando, né, assim, sentindo como se alguma coisa tivesse errada, né, como se alguma coisa não tivesse no lugar certo, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada mesmo, de alguma forma, ou às vezes até é uma ansiedade que se gera, um sentimento que invalida aquilo que você está fazendo e que começa a gerar uma certa insegurança, uma certa um certo nervosismo, né? E aí às vezes você acaba deixando de aproveitar o tempo que você teria para fazer uma coisa que você gosta ou que você teria para descansar, porque existe essa culpa, né? E esse peso da produtividade. E é muito equivocado a gente pensar que o problema é a produtividade, porque na verdade, né, se a gente fosse analisar a palavra por si só, a produtividade em si não seria um problema, né? Porque a gente está sendo produtivo mesmo quando a gente está inerte também, né? O descanso ele é necessário para que a gente seja produtivos. Se eu estou cuidando de plantas do meu jardim, eu estou sendo produtiva. Se eu estou fazendo um almoço, um jantar, se eu estou preparando alguma coisa, eu estou sendo produtiva. Se eu tô dormindo, eu tô sendo produtiva, porque eu preciso do descanso e do sono para alinhar o meu corpo, para alinhar a minha mente, para me renovar. Mas a gente acaba entendendo a produtividade como tudo que está ligado somente aos negócios, ao trabalho, novamente, né, ao retorno financeiro, aquilo que te traz, entre muitas aspas, um futuro, né, que é o que as pessoas falam. Ah, mas você, para que você vai fazer isso se não te traz nenhum futuro? Para que você vai se dedicar a isso se isso daí não vai te trazer alguma coisa? Para que você vai fazer um curso tal assim que não serve para nada? Aposto que muita gente já ouviu esse tipo de comentário, né? Por que você vai aprender um idioma que não é muito usado? Por que você vai aprender um idioma que não é muito usado? Por que você vai desenvolver uma habilidade que não faz parte do seu caminho profissional? Por que você vai se desenvolver em outros aspectos, né? Acho que muita gente já deve ter ouvido esse tipo de coisa, seja da família, seja de amigos, seja de colegas de trabalho, seja enfim, mentores de algum tipo, professores, líderes espirituais, enfim, qualquer que seja a pessoa. Eu tenho quase certeza que quase todo mundo já ouviu isso, né? Então, e aí, por que você, né? Por que você teria que basear suas escolhas nesse tal futuro, né? O que é esse tal futuro? Porque o futuro, ele é isso, as pessoas pensam, ah, mas você tem que pensar no seu futuro, né? E as pessoas falam isso geralmente quando elas estão pensando em algo que está relacionado ao ganho monetário, ao ganho financeiro, ou então, né, a criação de uma família, casamento. Mas as pessoas esquecem, né, que primeiro que futuro todo mundo vai ter, seja o seu qual for, dure o tempo que durar, mas, né, o futuro é de cada um. E se o futuro é de cada um, se todo mundo tem um futuro, não faz mais sentido então que a gente dedique as nossas energias, né, a nossa vontade, o nosso tempo livre que seja aquilo que a gente gosta. Nem tudo precisa ser produtivo para dar um retorno financeiro. Nem toda produtividade precisa estar direcionada ao trabalho ou ao estudo, ou mesmo que esteja relacionada ao trabalho ou ao estudo, mas não precisa ser no sentido de estar direcionado diretamente a uma melhoria de cargo ou uma melhoria financeira.
ou a algum tipo de superioridade, né? Eu já vi muita gente deixando, por exemplo, de aprender um idioma que queria e indo aprender um idioma que nunca quis aprender porque ele é muito usado no meio de negócios. E não tá errado, tá tudo bem se você quer aprender esse idioma ou se você quer fazer isso pela sua carreira. Mas muitas pessoas acabam deixando pela pressão, né? Pela pressão de contarem para alguém que elas queriam aprender um idioma X e as pessoas falarem: mas para que que você vai aprender isso? Você não vai usar isso, para que que você vai perder tempo? Para que que você vai tentar? Para que que você vai fazer um curso de alguma coisa que você não vai usar? Mas a gente precisa lembrar que as atividades que a gente faz, as coisas que a gente faz, elas têm um prazer por elas próprias. É lógico que a gente tem ações, sim, que são planejadas, que são, enfim, estruturadas, elas fazem parte de uma ideia, de um plano, de fato. Mas algumas coisas, elas existem, né? E a gente faz pelo prazer de existirem mesmo, né? Tem um costume, se eu não estou equivocada, é de monges budistas, mas eu posso estar equivocada. Mas enfim, tem um costume de fazer mandalas com pó colorido. E eles fazem mandalas super complexas, super cheias de detalhes, né? Cheias de trabalho mesmo. Levam às vezes dias e dias para fazer aquela mandala. Inclusive, se você procurar no YouTube, né, jogar no Google essas mandalas de pó, você provavelmente vai ver vários vídeos. Elas são lindíssimas e eles fazem essas mandalas com todo afinco, com toda a dedicação. E quando terminam, eles geralmente varrem, limpam o espaço e a mandala é desfeita. Então, isso é tanto para ensinar, né, no caso, sobre o despreendimento das coisas, e também me remete muito ao prazer da atividade em si, né, ao prazer que a gente encontra pelo que a gente está fazendo, sem que tenha essa cobrança de, eu preciso fazer alguma coisa que me traga, entre aspas, esse futuro, né? Mas fazer alguma coisa ou não fazer nada pelo prazer dessa atividade, pelo prazer dessa ação, né? É o brincar pelo brincar, é o fazer arte por fazer arte. Nós vivemos, né, não só essa cobrança da sociedade, que sempre existiu, mas também a gente vive num momento que, por conta da internet, por conta das redes sociais, mesmo que indiretamente, a gente se sente sempre meio cobrado, né? Meio cobrado a estar produzindo, meio cobrado a estar fazendo alguma coisa, porque a gente vê milhares e milhares de pessoas fazendo muitas coisas todos os dias, pessoas criando conteúdo todos os dias, pessoas postando coisas todos os dias, né? E é normal que exista essa sensação de que descansar é errado, né? De que fazer alguma coisa que não vá resultar em alguma outra coisa é errado, né? A gente pensa sempre no resultado e muitas vezes, inclusive, a gente faz coisas apenas pensando no resultado visual que a gente vai ter daquilo. Por exemplo, se vai tirar uma foto, se vai mostrar alguma coisa, se vai poder postar alguma coisa. Então existe muito essa cobrança também de que tudo que a gente faça, de que todas as nossas atividades, elas resultem em alguma coisa, de que elas tenham um resultado. E às vezes a gente tem que lembrar de como é uma brincadeira mesmo, como que era uma brincadeira da sua infância. Na maior parte das vezes, você provavelmente se dedicava, vivia ali aquela situação e não tinha um resultado, né? Brincar de boneco, brincar de qualquer coisa que seja, não tem bem um resultado. Você só aproveita, você só se diverte. Pode ter sim um vencedor, pode ter um ganhador, mas é algo que dura muito pouco, né? E logo num outro round, outra pessoa já vai ganhar também. Então,
Era a diversão pela diversão, é o descanso pelo descanso. E acho que isso é muito importante de lembrar, até para lembrar que as atividades por si só, elas já são também, elas podem ser também atos mágicos, né? Elas podem ser algo de muito poder. Você não precisa, por exemplo, fazer. Você não precisa fazer o jantar para sua família toda para você cozinhar valer a pena. Você pode fazer ali uma pequena coisinha para você beliscar sozinho, ou até mesmo se você tentar uma receita e não dá muito certo. A experiência pela ação, a vivência pela ação, o sentimento que você tem fazendo aquilo, já é uma atitude mágica. Você descansar, você tirar uma tarde para você. E não quer dizer que você tem que tirar a tarde para você e fazer milhares de coisas de skincare ou de alguma coisa assim, né? Se você quiser, tudo bem, mas não existe essa obrigação, né? Não é que, eu vou tirar o dia para mim e aí eu vou transformar esse dia num evento e eu vou postar foto e eu vou comprar várias coisas para usar e eu vou... Porque senão se torna também uma outra obrigação. Se torna novamente uma atividade que precisa ter um resultado para ela ser válida. E aqui eu tô falando da gente ter e da gente abraçar a beleza e a magia das atividades que existem por elas mesmas, sabe? Abraçar a beleza de se divertir, de descansar, de viver pelo momento, por aquele único momento, mesmo que ele não resulte, entre aspas, em nada, porque aquele momento já tá sim resultando em alguma coisa. Tá resultando numa energia positiva, numa energia divertida, numa leveza, numa boa memória, numa descoberta de alguma coisa que te faz feliz. Já tá resultando numa renovação, num descanso, num sonho, numa brincadeira, numa conexão com a sua família, numa conexão com as pessoas, numa conexão consigo mesma, numa conexão com o divino. Então, a gente precisa entender que a produtividade, ela é muito mais conectada a estarmos evoluindo, a estarmos fazendo coisas que nos fazem bem, independente do que seja, independente do significado dessa ação, do que de fato a gente ter que mostrar resultados, né? Porque a nossa vida é muito mais experiência do que planilha, a nossa vida é muito mais experiência e diversão do que resultados concretos, né? Então, se você tem sentido culpa, se você tem sentido ansiedade por achar que você não tá fazendo o suficiente ou por achar que você não deveria se permitir descansar, além de tudo, além de toda essa conversa, além de todas as coisas que eu disse aqui, nós estamos também passando por um momento coletivo muito difícil, né? Um momento de pandemia e tudo mais. Então, nós precisamos, mais do que nunca, nos atentar às pequenas atividades que fazemos em casa, aos pequenos descansos, às coisas que fazemos por nós mesmos, que são o resultado em si próprios, né? Que a gente não precisa ficar o tempo inteiro nessa exigência de produtividade, nessa exigência de resultado. Permitir também reconhecer as próprias necessidades, reconhecer o próprio cansaço, reconhecer a própria magia mesmo, né? A magia ela é feita de períodos de descanso, ela é feita de períodos de tranquilidade, de simplicidade, de bondade. A gente não precisa estar o tempo todo dando frutos. A gente pode sim ter momentos de estar sem folhas, a gente pode ter momentos de muita ventania e momentos de ar completamente parado, momentos de frio, momentos de calor, momentos de florir, momentos de recolher, momentos de cair, momentos de se levantar. Então, acho que principalmente esse episódio é para dizer: tá tudo bem. Não se culpe pelos seus momentos.
Viva os seus momentos com segurança, viva os seus momentos com amor, viva os seus momentos em casa, se possível. E apenas viva, não se cobre tanto, não cobre tanto resultados. Faça aquilo que você gosta, faça um curso que você sempre quis fazer, ou leia aquele livro que você sempre quis ler, ou assista aquele filme que você sempre quis ver, ou tire um cochilo, tá tudo bem. Bom, é isso, gente. Espero que ressoe com as pessoas certas, desculpa, e espero que vocês gostem. Lembrando que tem muitas coisas especiais vindo aí, então fique de olho nos próximos episódios. Não esqueçam de me seguir no Instagram, no TikTok, com o nome Tarô da Pequena Sábia, e de mandar um e-mail com seu comentário, ideia, questionário, reclamação, dúvida, qualquer coisa para pequenasabiatarô, com temudo no final, @gmail.com. Muito obrigada pelo carinho e tenham uma boa semana, se você estiver ouvindo isso quando o episódio sair. E uma boa lua cheia. Lembrei, hoje tivemos lua cheia no signo de Libra, que justamente nos traz essa necessidade de se reequilibrar, de vivenciar as nossas emoções com mais leveza. Então, tá aí também a dica. Então é isso e até o próximo episódio. Tchau!